Uma das coisas mais legais é também uma das coisas mais chatas da pesquisa. E quando eu tô falando da pesquisa, eu tô falando realmente da pesquisa bibliográfica e não da pesquisa como um campo e tudo mais, enfim. A pesquisa bibliográfica, que é, na verdade, a própria pesquisa. Porque assim, quando você começa a pesquisar as coisas, tipo, pelo menos eu, né? Quando eu começo a pesquisar as coisas, eu começo a ficar, assim, muito empolgada com os conteúdos. E acho muito legal. E daí, assim, eu gosto de ficar, tipo, indo atrás, assim, da primeira pessoa que falou aquilo. Essa é uma coisa, né, que todo mundo sempre coloca, sempre pede pra colocar referências recentes, mas eu penso, cara, aquela pessoa só tá falando o que o outro lá falou em 1935, tá? Por que que eu não vou falar da pessoa que falou isso em 1935? Mas, enfim, eu começo a ler, e daí assim, não sei se você, tipo, como que vocês, se vocês já fizeram, se você já fez, assim, né, um relatório, um artigo, enfim, qualquer coisa nesse sentido, TCC, tese, dissertação, e também, na verdade, assim, esse é o tipo de coisa, assim, que eu fui mudando muito no decorrer do tempo, então, o primeiro relatório que eu escrevi não foi dessa forma, né, mas que é assim, em geral, tipo, eu leio muita coisa, só que daí eu vou deixando aberto esses materiais pra eu não me perder. Spoiler, eu me perco. Então, assim, pra conseguir, sei lá, tipo, uma unidade de frase, gente. Às vezes eu leio, tipo, 3, 4 artigos ou mais pra eu conseguir tirar informação de 3 ou 4 artigos, sabe? Pra uma frase. E uma coisa que é muito doida é que às vezes eu fico, tipo, com 20 abas abertas daquele material e daí eu sei que eu li em algum lugar daqueles 20 materiais algo que eu queria falar agora. E o que acontece? Eu tenho uma ordem na minha cabeça que pra mim é lógica, depois eu vou mudando, enfim, depois vem alguém e fala que não tinha sentido nenhum. Sim, mas o que acontece é, eu tenho essa ordem na minha cabeça, então eu preciso, e tipo, apesar de eu ter informações que eu sei que num futuro próximo, tipo daqui 2, 3 parágrafos, vai me ajudar, naquele parágrafo eu não quero falar aquilo, tá? Então eu vou atrás daquilo que eu quero falar naquele parágrafo, tá entendendo? Aí eu passo 2, 3 parágrafos e lembro, teve alguém, essa galera aqui, desses 20 artigos, que falou o que eu quero falar nesse milésimo parágrafo, tá? O que eu faço? Vou atrás disso. Encontro? Não. Eu tenho uma raiva disso. Uma raiva disso. Mas eu acabei de me ligar que eu comecei a fazer esse vídeo falando uma coisa e continuei falando outra nada a ver. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, é muito legal essa parte da pesquisa, né? Tipo, de você ficar aprendendo as coisas e tudo. Mas o que é ruim é porque muitas vezes você precisa direcionar para certas coisas e tudo. Então, tipo, você não pode realmente mergulhar profundamente naquela pesquisa e tudo, apesar de às vezes ser a única coisa que você quer. Enfim. É só isso mesmo.